Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Fagner. Estamos aqui hoje com o nosso terceiro vídeo. Eu peço que você deixe ali seu likezinho, seu comentário, sua crítica. É muito bem-vinda, sugestão, tá? Estamos atentos a te ouvir. Vamos estar aqui passando hoje para falar mais uma vez sobre a palavra de Deus, sobre falar sobre Jesus Cristo, seus feitos maravilhosos, a qual o Senhor ele fez. Amém? Hoje nós vamos estar lendo João, capítulo de número 9, com o tema hoje de que pare de ficar se colocando culpa em tudo. Hoje as pessoas estão muito doentes, sempre colocando culpa, procurando culpados ou se culpando. A quantidade de pessoas hoje doentes, depressão, ansiedade, tudo isso muitas das vezes colocando fardo em si mesmo, tá? Se culpando, colocando que você é culpado de tudo, que tudo que acontece na sua vida é culpa sua. E nós vamos ver na palavra que o Senhor ensina que sim, os nossos pecados eles trazem consequências, mas nem tudo que acontece na vida do ser humano é culpa do ser humano, culpa dos seus pecados, culpa dos seus erros, tá? Aqui em João capítulo 9 diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quando nós olhamos essa mensagem, os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, era cultura judaica, era cultura religiosa naquela época. E às vezes a religião, ela cega a gente. E a religião cegou aquele povo, colocando que tudo o que acontecia na vida das pessoas era por conta do pecado. Então eles olharam aquele homem cego e falou: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque se ele está cego, alguém pecou. E Jesus olha para eles e diz assim: e Jesus responde assim: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas foi-se assim. Eu olho essa parte onde Jesus disse foi-se assim, Jesus é dizendo, aconteceu, foi-se assim, ou se ocasionou. Então, tem coisas que nós somos submetidos ao mundo que não é culpa nossa. Tem enfermidades, tem acidentes, doenças, coisas que acontecem que o mundo proporciona. Jesus disse, quando ele disse na sua palavra, que no mundo terias aflição, mas tem de bom ânimo, ou seja, ele deixou claro que nós também vamos sofrer as aflições desse mundo. Então nem tudo é por conta dos seus erros e dos seus pecados. Então hoje nós encontramos muitas pessoas doentes, pessoas que ficam assim preocupadas. Eu passei por isso um tempo atrás. Houve um caso de enfermidade, de diagnóstico na minha casa. E eu fiquei depressivo, preocupado. Meu Deus, o que eu fiz, aonde eu errei, aonde foi que eu fiz? Eu estava ficando maluco, doente. Tive que buscar ajuda, psiquiatra, porque estava na cabeça. É culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. E quando a gente olha esse texto, Jesus com a sua maravilha, Jesus como ele é maravilhoso, ele deixa bem claro aqui nesse texto, quando a gente olha, que os discípulos olham e falam assim: Senhor, quem foi que pecou? Alguém pecou para que isso acontecesse. Então a sociedade naquela época buscava culpado, procurava argumentos, porém a gente olha que Jesus ele nos ensina que a gente tem que parar de ficar procurando culpa na vida dos outros, nós temos que parar de ficar procurando culpado na nossa vida e nós temos que agir. Jesus olha para eles e fala assim: viu, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Esse homem não pecou e nem os seus pais pecaram, mas assim aconteceu e a glória do Senhor vai ser manifesta na vida dele. Então eu não sei qual é a situação que você está vivendo ou o que aqui ocasionou um desespero para você, um ato na sua vida ou um acontecido. E que às vezes você pode ter parado e ficado assim: meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada para alguém? O que eu fiz para merecer isso? Não tem aquele ditado que muitos falam? O que eu fiz para merecer isso? A gente escuta muito isso, né? Principalmente dos mais antigos. O que eu fiz para merecer isso? Então nós temos essa ideia de que tudo que acontece é culpa nossa. E Jesus ele mostra aqui para os seus discípulos que não, foi-se assim. Eu gosto muito desse termo que Jesus usou, foi-se assim. Que é assim, aconteceu. O mundo proporcionou isso. Quantas coisas nós vemos que o mundo nos proporcionou? Nós tivemos agora uma pandemia.
todo mundo que morreu de pandemia morreu porque pecou? Morreu porque mereceu? Não, ninguém merece. A palavra do Senhor nos fala que Deus não nos predestinou para condenação, e sim para salvação. Deus não fez o homem para sofrer, Deus não fez o homem, Deus não é esse Deus tirano que muitos pregam, que é a maceta, que veio para matar, que veio para moer e pegar, e Deus amassa, e Deus tá... Não, irmão. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não veio com fardo de jugo para descer sobre a cabeça do homem como um rolo compressor e sair esmagando e tal, como muitos falam. Não. Jesus poderia ter chegado aqui e falado assim, olha, realmente, olha, alguém pecou, que todos nós somos pecadores. Mas Jesus disse, não é por pecado que ele está assim. Jesus não está dizendo aqui que o homem é santo, mas está dizendo assim, não é por pecado que ele está assim, mas aconteceu. E aí quando Jesus, ele fala assim, foi-se assim, para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele, eu entendo que Jesus está dizendo assim, olha, o ato da pessoa pecar, o ato da pessoa ser pecador, não impede que a graça e a misericórdia do Senhor se manifeste na vida dele. Não impede que a graça do Senhor se manifeste na sua vida. E Jesus pega aquele homem e Jesus faz ali com cuspe, um lodo, um barro, passa nos olhos daquele homem, envia ele no tanque de Siloé, que significa o enviado, e aquele homem é curado. E é interessante que quando aquele homem é curado, no versículo 8, os vizinhos olham e dizem assim, versículo 8, os vizinhos disseram, não é este que vivia cego e mendigando? Ou seja, os mesmos que colocaram culpa, que ficavam dizendo que era pecado, todo mundo dizia que era pecado o enfermo naquela época, fazia parte da cultura religiosa. Quando Jesus cura aquele homem, todo mundo para e fica assim, mas não era aquele homem que mendigava? Não era aquele homem que estava cego? Como que pode agora ele estar vendo? Jesus mostra para aquele povo de que a graça do Senhor e a misericórdia, ela está acima de qualquer coisa. A graça do Senhor e a misericórdia, ela está acima dos nossos erros, ela está acima do nosso pecado. Se estiver no coração de Deus de curar, de perdoar, de abençoar, Ele vai fazer. Tá? Ele vai fazer. As pessoas só procuram culpado. Aconteceu por conta disso, ficou desempregado porque não fez tal coisa. Enfim, culpa há demais. Tudo o que acontece na nossa vida, se você for olhar, alguém vai dizer que a culpa é sua. Alguém vai dizer que você ocasionou isso, mas aqui o Senhor diz, foi-se assim, aconteceu. Não interessa. Eu acho que Jesus está mostrando assim, não interessa o que aconteceu. Só interessa que eu estou aqui e eu vou fazer com que a glória do Senhor se manifesta na vida dele. É legal que Jesus diz assim, quando os discípulos chegam e falam, Jesus, algum pecado aconteceu para esse cara estar pagando. E Jesus ele mostra aqui no versículo de número 4, diz assim, convenha que eu faça as obras daquele que me enviou e quanto é dia. Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou aqui para perder tempo procurando culpado, não. Eu estou aqui para fazer a obra do Pai, aquele que me enviou, enquanto é dia e a noite vem. Ou seja, Jesus está falando assim, eu tenho que fazer a obra rápido, porque o meu ministério é curto. Jesus já sabia das coisas que ia acontecer, da crucificação. Então Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, olha, eu não tenho tempo aqui para ficar perdendo procurando culpado, não. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. Então, às vezes, nós ficamos procurando culpado, culpa, Senhor, a culpa é minha, a culpa é de não sei de quem, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do pregador, mas e quando que a gente vai reagir? Jesus, ele reage, ele usa ali a sua fé, os seus milagres, o dom de Deus, como ele sendo Deus encarnado, e ele fala para os discípulos, não vou perder tempo com essas coisas não, ele vai lá e cura o homem. Mostrando que nós não estamos aqui para perder tempo com isso. Então eu quero dizer para você, se você está perdendo tempo na sua vida procurando culpado, culpando sua família, culpando filhos, trabalho, igreja, denominação, para com isso agora. Olha para essa mensagem de João capítulo 9, leia ela na sua casa e veja que Jesus dá um basta, para, não quero ouvir isso não. Eu não quero saber quem é culpado aqui não, eu quero saber que a glória do Senhor vai ser manifestada e vai ser agora.
Ele manifesta a glória do Senhor na vida do homem naquele exato momento. E as pessoas começam a parar, mas peraí, o que aconteceu? Esse homem era cego, ele está enxergando, o que aconteceu? Jesus fala, olha, ele foi curado porque não fiquei preocupado com quem era culpado, e sim fiz com que a glória do Senhor se manifeste na vida dele. Amém? Então, faça uma reflexão, para um pouquinho, olha para você, olha para o seu ministério, olha para a sua vida, olha para a sua família. Será que a gente não está perdendo muito tempo procurando culpado na nossa vida? Será que nós não estamos perdendo muito tempo com isso e não reagimos? Porque fazia parte daquela sociedade. Toda pessoa que era enfermo, que estava passando por alguma coisa, é porque pecou. Está merecendo, e ninguém merece sofrer. Deus não fez o homem para sofrer. Deus fez o homem para desfrutar da maravilha da terra. Se você olha Gênesis, quando Deus criou o mundo, Deus disse, façamos o homem à sua imagem, à nossa semelhança, e que esse homem domine sobre toda a terra. Deus criou o homem para dominar e não ser dominado. Mas nós vivemos em um mundo em que o pecado ele se apoderou do mundo e as coisas acontecem. Enfermidade chega, crise financeira chega, a pandemias chegam, como já aconteceu diversas, epidemias, enfim, acontecem as coisas. Mas isso não impede que a glória de Deus, que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, tá bom? Então eu quero que você entenda essa mensagem, reflita um pouquinho na sua vida e entenda que o Senhor disse, convenha que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus não vai ficar perdendo tempo procurando culpado, aonde você errou, te condenando, não. Ele quer que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Mas para isso você precisa chegar até Ele, você precisa estar próximo até Ele. Aquele homem estava no mesmo caminho que Jesus estava passando. Jesus se cruzou com ele ali e os discípulos apontaram e disseram, olha, aquele homem ali está cego, explica para nós o motivo daquele homem estar enfermo. E Jesus mostra para ele o que nós estamos falando aqui. O motivo é que as coisas acontecem. Coisas vão acontecer, mas nada impede que o Senhor trabalhe na sua vida. Nada impede de que o milagre do Senhor chegue na sua vida, tá? Os 12 discípulos também eram pecadores, mas a graça do Senhor chegou até eles. No vídeo passado nós falamos sobre Saulo, era pecador, perseguidor, matava, mas o que? A graça do Senhor chegou até ele. E quando nós olhamos as viagens missionárias de Paulo, gentios, pessoas idólatras, pessoas como a cidade de Coríntios, Éfeso, afundaram na prostituição, a graça do Senhor chegou até aquele povo e converteu aquele povo. Então, não é tempo de ficar procurando culpado, não é tempo de ficar se culpando, se adoecendo, trancado dentro de casa colocando que tudo é culpa sua. Essa palavra te mostra que Jesus está dizendo, não foi ele que pecou, não foi ela que pecou, não está sofrendo porque está sendo punida, não. Foi-se assim. Coisas acontecem, mas nada impede que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Amém? E respondeu Jesus, o homem chamado Jesus fez o lodo e untou os meus olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te os teus olhos. Então eu fui e lavei e vi. Ele está dizendo assim, olha, eu não quero saber de nada não, rapaz. Eu sei que um homem aí chamado Jesus, ele não procurou culpado, ele não me condenou, ele não ficou dizendo que eu estou assim porque eu mereço, ele só disse uma coisa, ele lavou os meus olhos com lodo e disse, vai, lava os olhos e vê. E eu vi. Aquele homem está dizendo assim, olha, vocês passaram a vida inteira me julgando, me condenando, colocando culpa em mim, mas eu encontrei um, que ele fez com que a graça de Deus chegasse até mim e eu enxerguei. Eu fui curado, porque ele não procurou culpa em mim, ele não colocou julgo em mim, ele não ficou me condenando, ele fez alguma coisa por mim. Então, está na hora da gente fazer alguma coisa por nós, está na hora da gente fazer alguma coisa pelos nossos amigos. Pare de criticar as pessoas, pare de culpar as pessoas e pare também o principal de se culpar. Entenda que a glória do Senhor está assim, ó, ansiosa para poder ser manifesta na sua vida e às vezes nós estamos perdendo tempo nos culpando. Amém? Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Deixe um comentáriozinho aí, um like. Passa aí no vídeo para deixar sua passagem registrada. E mais uma vez, não se culpe. A graça do Senhor vai ser manifesta na sua vida em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe poderosamente.